aqui em casa, tá um calor, é verão em Portugal. Vocês já viram vários vídeos meus no inverno, mas tá muito quente aqui. E é isso, deve estar uns 35 graus. E o vídeo de hoje a gente vai bater um papo bem legal. Sobre o quê? Sobre o perfil do imigrante em Portugal. Eu tinha feito esse vídeo já, andando por Gaia, Cais de Gaia, Ribeira do Porto. Só que eu perdi esse vídeo que estava sensacional. Era um vídeo de 50 minutos, mas com muita informação legal. E vídeo tem que ser assim, espontâneo, à vontade, de falar aquilo que vem passando pela nossa cabeça, sem corte, direto. E eu queria falar com vocês sobre isso. Existe um perfil do imigrante para viver em Portugal? Estamos falando de Portugal porque estamos em Portugal, mas poderia ser um perfil do imigrante em qualquer lugar do mundo. Eu acho que existe o perfil do imigrante, universal. E o que é isso? Eu, quando cheguei em Portugal, quero falar para vocês sobre isso. Quando eu cheguei em Portugal com a minha família, quando eu saí do Brasil, eu já tinha traçado algumas coisas, alguns objetivos aqui em Portugal, tá? Se vocês sabem, já acompanharam o canal, os meus vídeos, tem acompanhado, tem 116 vídeos no canal, tem lá embaixo na lista de vídeos, os primeiros vídeos contando a nossa trajetória ao sair do Brasil, as documentações que tiramos, como vendemos as nossas coisas, tá bom? Como embarcamos, a empresa que nos trouxe aqui, se foi passagem, como foi a nossa passagem aérea, como foi comprada, como que eu comprei as passagens, tá? Então vocês acompanhem lá, porque vocês vão ter uma noção disso que eu tô falando hoje aqui para vocês. Nesses 3 anos e alguns meses em Portugal, eu consegui entender mais ou menos conversando com as pessoas, com a nossa própria vida. Eu tenho família aqui, como vocês sabem, tenho aqui os meus filhos e a gente entende bem como está sendo a nossa vivência aqui. E eu posso explicar para vocês. Eu tracei uma ideia de um perfil do imigrante e eu queria passar para vocês mais ou menos, contando pelo meu perfil e vocês vão tirar uma base, tá bom? O que eu posso dizer para vocês hoje sobre o que é o imigrante em Portugal? Você vai encontrar ao chegar em Portugal muitas pessoas falando mal do transporte público, falando mal em algumas cidades de Portugal, tá bom? Vamos falar de Portugal inteiro, até reduzir Vila Nova de Gaia. As pessoas vão falar do transporte, vão falar da saúde, vão falar mal das infraestruturas, vão falar mal dos portugueses, vão falar mal do trabalho, que é a carga horária, porque é pesado, porque é escravo. Vão falar mal do salário, que é um salário baixo na expectativa, na ideia de cada um, tá bom? Vão falar da documentação, que é demorada para se legalizar. Vão falar que é difícil conseguir alguém para assinar um LIF. Eles vão achar várias formas de reclamar. E por que essas pessoas reclamam? Por que essas pessoas reclamam tanto? Só que a gente tem que ver quem são essas pessoas que reclamam. E agora eu quero mostrar um outro lado da moeda para vocês, da história de Portugal, da história da imigração. Por que tem pessoas dando certo em Portugal? Por que tem pessoas dando certo? Hoje eu tenho um canal em Portugal. Hoje eu tenho um canal, esse canal hoje falando com vocês, ele está em 8 meses de vida. Apenas 8 meses existe esse canal. Então assim, eu tive uma vida antes do canal aqui. E ela era igual a essa do canal. O canal ele abre várias portas, eu conheço vocês, vocês vão chegar aqui, a gente vai bater papo. Eu vou com certeza dar várias possibilidades para vocês e depois eu vou ter esse retorno também. Que hoje eu ajudo alguém com um trabalho, eu ajudo alguém indicando um quarto, indicando onde correr atrás de um documento que está faltando, abrir a conta no banco, eu levo no meu banco para você abrir uma conta no banco sem nenhum tipo de burocracia, sem pagar nada por isso. E amanhã depois, a corrente do bem ela funciona assim. Você me liga e fala, Hugo, no emprego que eu tô, lá no trabalho que eu tô na fábrica ou no restaurante, ou no escritório, seja lá onde for, está precisando de uma pessoa. Coloca aí no seu canal, coloca na corrente do bem no Instagram. Então isso vai gerando uma bola de neve, pessoal. O bem gera o bem. Mas eu não quero falar nisso hoje. Hoje o canal funciona dessa forma, eu quero falar antes do canal, tá bom? Cheguei aqui e eu escutava muitas pessoas reclamar de tudo isso que eu falei para vocês. Reclamar de tudo, tudo. Aí eu ficava ouvindo, aquilo ia me deixando para baixo. Eu falei, não é possível. Não é possível que eu vou entrar. E aquilo vai consumindo você. Se você ficar escutando pessoas falar mal de Portugal, falar mal da vida aqui, aquilo vai entrando na sua cabeça, você vai ficando pequenininho, você vai se diminuindo, vai começando a acreditar que realmente não dá, que realmente não é possível, que realmente é difícil, que realmente você fez a escolha errada. Então eu pensei e parei, não, eu tenho que ficar longe dessas pessoas que falam mal, essas pessoas que estão reclamando. Por que essas pessoas reclamam? Por que você hoje em Portugal reclama? Por que seu amigo, seu primo já ligou para você e fala, não venha, que é péssimo, que é tudo errado, que eu fiz a escolha errada? Porque essa pessoa não planejou, ela não estudou, ela só quer tudo na mão.
ela não quer buscar informação, ela não quer saber se o perfil do imigrante, ela vai se adaptar na história de um país, na cultura de um país. Então ela não quer saber, ela quer apenas ir. Ela quer ostentar, ela quer mostrar para a família que ela está vivendo na Europa, que ela está vivendo em Portugal, acima de qualquer coisa e acima de tudo. Ela não quer respeitar os princípios, não quer respeitar o tempo e não quer respeitar nem a história dela. Ela não quer dizer, vou lá, vou trabalhar, vou ter que esperar 3 anos para me legalizar. Ela não quer. Ela quer tudo para ontem. Então essa pessoa, ela se prejudica, ela gasta dinheiro, ela é mal compreendida, ela não compreende quem vive aqui, fica tudo aquela bola de neve, aquele monte de conflito, um monte de confusão na cabeça dela, ela se decepciona, ela fala mal, ela vomita tudo, ela põe para fora e simplesmente em uma semana, em 10 dias, 15 dias, ela retorna ao Brasil e a única coisa que ela vai dizer que foi a pior viagem da vida dela, que foi a pior experiência da vida dela. Eu falo isso porque eu converso com muitas pessoas que falam comigo, tanto que retornaram ao Brasil e que depois retornaram a Portugal novamente. E essa é sempre a mesma história. A gente tem que se dar o direito de ser feliz. A gente tem que se dar o direito de conhecer aonde estamos indo, buscar informação da onde e para onde vamos, entendeu? Vai valer muito o que você vivenciou no Brasil, a sua história. Como é que você fala que a pessoa está passando fome em Portugal? Como é que você fala se você apenas ouviu? Você não vivenciou isso, você precisa vivenciar, tá? A experiência de cada um é diferente, a minha experiência vai ser diferente da sua, a minha experiência foi diferente das pessoas que estavam aqui quando eu cheguei. Quando eu cheguei aqui, eu fui conversar com pessoas negativas, como eu disse, me afastei, tirei essas pessoas da minha vida. Você respeita, você cumprimenta, você conversa, você dá um oi, um bom dia, mas você tenta sair. Você não pode ficar próximo dessas pessoas. As pessoas negativas em Portugal são tóxicas, elas só reclamam. Se aproxima. A melhor coisa que eu fiz em Portugal na minha vida foi se aproximar de pessoas positivas. Se hoje você escuta o meu canal, se você está sentindo confiança no que eu estou te falando, porque um dia eu me aproximei de pessoas positivas em Portugal, que acendeu uma luz na minha vida aqui, da minha família, e nunca mais eu deixei de estar do lado delas. Porque essas pessoas chegaram, trabalharam, se legalizaram, pegaram o título de residência, pegaram o segundo título de residência, pegaram nacionalidade portuguesa, compraram apartamento em Portugal, tem bom emprego em Portugal, ajuda a sua família no Brasil. Pensa se essa pessoa quer ir embora de Portugal. Não. Ela vai viajar, ela vai passear o Brasil. Ela tem família, ela tem carinho pelas pessoas que vivem lá da família dela. Mas nunca ela pensou em abandonar Portugal para voltar ao Brasil. Tá bom? Então é isso que eu busquei, é isso que eu busco em Portugal. Pessoas que venceram, pessoas que cresceram, pessoas que batalharam, pessoas que com muita dificuldade sim, porque no Brasil também é difícil. Agora, se você não passa dificuldade no Brasil, como é que você vai chegar em Portugal e vai conseguir passar pelas dificuldades, se você não teve essa experiência? Agora, se você nunca passou dificuldade no Brasil, vem para Portugal com a cabeça aberta, tipo assim, eu não passo dificuldade, mas eu estou disposto, eu quero entender a cultura, eu quero entender as pessoas que lá vivem, eu quero respeitar o processo de legalização, eu quero entregar o meu melhor a esse país, eu quero entregar o meu melhor para mim mesmo na minha adaptação em Portugal. Então, assim, o imigrante tem que estar com essa mentalidade aberta, ele tem que estar muito disposto, ele tem que estar com a mentalidade aberta, abrir os horizontes, entender que é uma nova cultura, é um recomeço. E todos os seus recomeços é difícil, pessoal. Todo recomeço é difícil. Imagina hoje eu chegando em São Paulo, que é a minha cidade, e indo morar no Rio de Janeiro. Aí chego no Rio de Janeiro e falo assim pros cariocas lá, os meus amigos que vivem por lá, que o Rio não presta, que é uma merda, que é violento, que é isso. É tudo deles. Isso acontece, as coisas que acontecem no Brasil, sabemos disso. Mas você chegar na cidade da pessoa, no país da pessoa, só reclamando, não vai adiantar em nada. Eles vão falar para mim, Hugo, volta para São Paulo, o que você veio fazer no Rio de Janeiro? Você está aqui na minha cidade, só reclama. Quer dizer, a sua vida não vai andar. Enquanto você não abrir a sua mente, enquanto você não mergulhar de cabeça, enquanto você não se entregar totalmente, entender que você está recomeçando, ter humildade para entender esse processo que vai ser longo, você não vai ser feliz em Portugal. Você não vai ser feliz em Portugal enquanto você falar, pronto, cheguei, agora é com toda a força, eu vou entender esse país, eu quero me afastar das pessoas tóxicas, negativas, eu quero pensar positivo, porque eu deixei o meu país, deixei tudo que eu tinha,
toda a história que eu fiz, tudo que eu gostava para recomeçar em Portugal. Então eu quero recomeçar bem. Vai ter dias difíceis? Vai. Vai ter momentos difíceis? Sim. Você vai passar por situações que não gostaria? Vai. Mas eu tenho certeza, se você tiver foco, objetivo, perseverança, resiliência, você vai decolar em Portugal, tá bom? Eu falo isso porque foi assim com a minha família, foi assim comigo, e as pessoas perguntam para mim, Hugo, teve algum momento na sua vida em Portugal que você pensou em desistir? Nunca, pessoal. Nunca. Não teve um sequer dia em Portugal que eu falei assim, eu quero ir embora pro Brasil, eu vou desistir de Portugal, eu fiz a coisa errada. Não. E sabe por que não? Porque eu sei o quanto foi difícil a minha vida no Brasil. Aquela coisa que a gente fala da zona de conforto, que muita gente fala, eu costumo usar essa frase também, que tem que sair da zona de conforto. Essa frase não é para todo mundo. A zona de conforto não é para todo mundo. Tem uma porcentagem de brasileiros no Brasil que vive na zona de conforto. Mas tem uma porcentagem muito grande, que é mais de 90%, que não sabe o que é uma zona de conforto. Que não sabe o que é ter 4 refeições por dia, que não sabe o que é ter água encanada, que não sabe o que é ter esgoto canalizado, que não sabe o que é ter uma estrutura, uma família estruturada, ou seja, seus avós, seus pais, e chegou a você, tá bom? Que não teve uma cultura de qualidade, que não teve uma escola de qualidade, que não teve um trabalho legal. Você tá entendendo que isso? Aí você fala que o cara é vagabundo porque o cara não estudou, não terminou o colégio. Não, isso é estrutural. Entenda bem isso, isso é estrutural. Eu acredito que essa pessoa, como quando vem para Portugal, que milhares delas que vivem aqui em Portugal, ela quando vem para cá, quando ela chega em Portugal, quando ela passa 6 meses, ela já entendeu a pegada. Ela já entendeu o que ela veio fazer e aonde ela vai chegar. Que tudo o que acontecer com ela em Portugal não vai ser maior do que ela já passou a vida inteira dela no Brasil, seus 30 anos, seus 40 anos. Nada vai ser pior do que você já passou no Brasil. Vocês estão entendendo o perfil do imigrante que dá certo em Portugal? Vocês estão entendendo o perfil do imigrante que dá certo? Toda a sua história de vida em Portugal, toda a trajetória, dificuldade, conflito, desigualdade, tudo isso, se você tem isso, essa bagagem com você, você tem que colocar tudo à prova em Portugal. Você tem que falar, nada foi pior do que eu já passei no Brasil. Então, meu amigo, não tem como ser pior em Portugal. Não tem como o transporte ser pior em Portugal. Não tem como a violência ser pior em Portugal do que no Brasil. Não tem como a desigualdade de Portugal ser pior. Não tem como o salário ser pior. O salário mínimo de Portugal não tem como ser pior. Ah, mas as rendas estão caras. Em São Paulo as rendas são caras. Tá entendendo a lógica da coisa? Em São Paulo, se você for morar em São Paulo, nas grandes cidades como Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Fortaleza, os centros, as capitais, elas são caríssimas, caríssimas. Quando você afasta um pouco do centro, vai para as periferias, vai para os bairros de São Paulo, do Rio de Janeiro, de Belo Horizonte, Fortaleza, de Minas, de Salvador, vai ser mais barato. Fora do país é igual, em Portugal não é diferente. Quando você está na capital é um preço, quando você está nas grandes cidades históricas, turísticas, é um preço. Quando você se afasta um pouco mais, é mais em conta, tá bom? É mais em conta. Arrendamento em Portugal é coisa séria, coisa para você estudar muito, perder horas de sono no Brasil pesquisando sobre, porque realmente é um ponto que vai fazer a diferença na sua vida aqui. Estude muito sobre arrendamento, estude muito. Se você entender, você vai conseguir se adaptar no país, você vai conseguir achar uma cidade para você morar, tá bom? Você que já está chegando, você que está se planejando, entenda o perfil do imigrante. Aí você fala, Hugo, eu tenho uma situação boa aqui no país, mas eu quero no Brasil, mas eu quero ir para Portugal. Eu quero ter esse prazer de viver num país que nem Portugal, eu quero estar próximo aos outros países da Europa, eu quero levar meu negócio para Portugal, eu quero comprar uma casa, um apartamento em Portugal. Eu não tenho esse direito porque eu não tenho esse perfil do imigrante? Tem. Você tem, eu conheço milhares de pessoas aqui, eu conheço centenas de pessoas aqui que compraram seu apartamento, que montaram seu negócio e que está muito bem. Muitas pessoas estão bem. E por quê? Porque elas entenderam que aquela vida de luxo que elas tinham em Portugal, ou no Brasil, me desculpe, aquela vida de ostentação que muitas vezes a gente olha quando a gente não tem nada,
Pô, o cara tem um carrão, o cara mora num condomínio fechado, o cara só vai em loja de grife, o cara viaja pra Europa 3 vezes no ano, ele tem férias 2 vezes no ano, ele tem casa na praia, ele tem quinta, ele tem chácara no interior de São Paulo. Assim, o pobre não tem isso. Mas o rico que trabalhou, lutou e vem de família estruturada, ele tem isso, é o direito dele de ter isso. Só que ele também tem direito de vir viver em Portugal. Só que ele também tem que entender que o patamar dele vai baixar muito, que a qualidade de vida dele vai ser melhor com menos. Ou seja, ele não vai morar num condomínio, ele vai morar num apartamento que assim que ele sai do prédio já dá pra rua, que não tem elevador de serviço, que ele não vai ter empregada doméstica, mas que por um outro lado ele vai ter uma estrutura andando pelas ruas, uma segurança, parques, praça, bosque, um transporte público de qualidade que vai suprir a necessidade dele. Uma educação, uma escola pública que não vai precisar pagar o que ele pagava 3, 4, 5 mil de escola particular no Brasil. A saúde pública ele vai poder usar, porque você também tem que entender. Você que tem uma condição boa no Brasil, você tem que entender o que é o público em Portugal. Não é chegar aqui e depois reclamar porque você não conseguiu passar com um especialista. Você tem que ter calma, tá? Você tem que ter calma, que tudo aqui é no seu tempo. Se adapta, entenda a cultura local, entenda a cultura do país. Os portugueses usufruem da saúde pública, os portugueses usufruem da escola pública, eles usufruem de tudo que você também vai usufruir, tá bom? Olha a vida dos portugueses. Olha a vida deles, entenda como eles vivem, faça amizade com os portugueses, converse com eles, respeite os portugueses, que você vai se dar muito bem aqui, tá bom? Ou seja, você vai deixar de pagar muitas coisas que você tem que pagar para ter uma vida boa no Brasil, com pouco dinheiro você vai se adaptar, mas para isso você precisa trabalhar, para isso você precisa ter uma remuneração, para isso você precisa pagar suas contas, ou seja, casa e trabalho são fundamental para você ter sucesso em Portugal. Sem isso, você não consegue dar o primeiro passo. E para você ter isso, você precisa pesquisar antes de sair. Você precisa estudar como conseguir, quais são as condições, quanto você tem que ter dinheiro para chegar em Portugal e conseguir uma casa. Por mais que esteja difícil, você tem que ter dinheiro para dar as cauções, ok? Você tem que ter esse entendimento. Tá bom? Então eu queria falar um pouquinho sobre o perfil do imigrante para vocês entenderem. Eu espero que eu possa ajudar vocês. Eu peço que eu possa entrar na mente de vocês, clarear, abrir horizontes, tá? Menos em Portugal é mais. Menos em Portugal é mais. Tá bom, pessoal? Espero poder ter ajudado com informações. Eu fico sempre muito grato a vocês que se inscreveram no canal. O YouTube sempre passa informação para nós lá no algoritmo, dizendo assim: hoje 67 mil pessoas assistem o meu canal frequentemente. Apenas 26 mil pessoas das 67 mil estão inscritas. Então hoje, no vídeo de hoje, talvez no vídeo seguinte nós vamos ter muito mais inscritos. Então eu gostaria que você que assiste, se você sente credibilidade aqui no nosso canal com a minha família, por favor, peço a sua gentileza, clique no se inscrever que está aqui em vermelhinho. Não vai pagar nada por isso, é gratuito, não vou te atrapalhar em nada, não vou te mandar mensagem porque você se inscreveu, nada disso. E você vai ajudar demais eu chegar a mais pessoas que estão querendo entender, não sabem por onde começar e nem sequer entende como que é a vida em Portugal, tá bom? Então, muito obrigado, se inscreva, deixe seu like se gostar. Outra coisa que eu quero falar aqui baixinho para vocês, talvez você não saiba, mas essas propagandinhas que passam no YouTube, que vocês vê, quando vocês pulam, vocês deixam de ajudar a gente. Porque se vocês deixam a propaganda passar, o YouTube recebe pelas propagandas e nos passa umas moedinhas. Então, por favor, se puder, lembre-se, não pule a propaganda que passe aí, que escrito pular, não pule, espera. Aí tomar um cafezinho, que nem eu aqui, pega uma aguinha, deixa rolar a propaganda, que essa propaganda é que vai nos ajudar. Com isso a gente consegue comprar um equipamento melhor com esse dinheirinho do YouTube, a gente consegue fazer umas viagens para poder mostrar, pôr gasolina no carro e ir numa outra cidade para poder mostrar com o maior prazer para vocês, tá bom? Então eu fico muito grato, muito feliz por vocês que estão nesse canal, por isso que eu sempre peço licença para entrar no televisor ou no telemóvel de você, onde você está. Quero mandar um grande beijo para vocês inscritos nos Estados Unidos, para Maria da Bélgica, que esse dia encontrei com ela, foi muito legal, Maria, esse encontro. Quando eu entrei no café, ela, Hugo, Portugal na lata! Eu olhei, eu falei, hã? E era Maria, e batemos um bom papo, ela e o marido belga, foi muito legal, Maria, muito obrigado por acompanhá-la da Bélgica. E é isso, milhares de vocês inscritos que nos acompanham, que se inscreve, que conversa com a gente no Instagram, diariamente, eu tô sempre postando a Corrente do Bem, se você não conhece, eu vou deixar aqui o nosso Instagram, vai lá, entendeu? Entra no Instagram, aproveite esses trabalhos que nós colocamos para vocês, questão de quarto, casa, hoje está mais difícil para colocar. Antigamente tinha muitas casas que a gente colocava até no Instagram para vocês, hoje ficou mais difícil.
Todo mundo sabe que a concorrência por uma casa em Portugal, né? E tem muito leilão. Então hoje já não chega mais na nossa mão assim, toma Hugo, coloca no Instagram. Mas sempre quarto para casal, sempre quarto para pessoa solteira, sempre informações para vocês, tá bom? Muito obrigado pela credibilidade, muito obrigado por nos acompanhar. Eu fico muito grato. E quando chegar aqui em Portugal, se vier visitar o Porto, Vila Nova de Gaia, me avise, eu dou o meu número, nós vamos tomar um café, bater um papo. Eu vou apresentar um pouquinho do nosso cantinho aqui para vocês, tá bom? Então, mais uma vez, espero que você se encaixe no perfil do imigrante. Se você não se encaixar nesse perfil, por favor, abra sua mente, tenta aproveitar o melhor que Portugal possa te oferecer. É impossível que seja ruim, pessoal. Você faz uma viagem, você faz um planejamento, você imigra para um país. É impossível que você não vai aproveitar o que tem de melhor para te oferecer. Cultura, conhecimento, passeio, lugares, entretenimento, pessoas, amizade, profissionalismo. Não tem como ser ruim. Então aproveite, tire esse peso da imigração, aproveite com leveza o melhor que Portugal pode te oferecer. Por mais difícil que seja no seu trabalho ao chegar, porque no começo é muito difícil, foi para mim também, mas eu não queria saber, eu tinha vitória na frente, eu queria vencer em Portugal. Hoje eu posso falar para vocês nesse canal que valeu muito a pena ter essa paciência, tá bom? Muitas pessoas vão embora quando tudo vai acontecer. Então espera um bocadinho. Se você tiver dificuldade, me chama no Instagram. Esses dias eu falei com algumas pessoas no Instagram e depois as pessoas me mandaram um áudio esses dias no WhatsApp, que eu dei o meu número. Eu conversei, mandei vários áudios para as pessoas, que eles estavam super desanimados, falando que estava ruim. Eu mandei vários áudios e as pessoas falaram, Hugo, depois que eu conversei com você, parece que mudou a minha vida, a minha visão em Portugal. Mudou, eu comecei a olhar Portugal de formas diferentes. Então eu me coloco aqui à disposição, eu gostaria muito, se você tiver com dificuldade em Portugal, se quiser conversar, me manda um áudio. Se você estiver aqui, eu te dou o meu número e a gente vai se encontrar, ou a gente, se estiver longe, a gente vai se falar pelo WhatsApp. Eu quero mudar a sua visão, eu quero, como eu sou feliz hoje, mostrar para vocês que dá para você ser feliz também, tá bom? Um beijo grande do Hugão, até o próximo vídeo, muito obrigado, fique à vontade no Portugal na Lata. Obrigado. É isso aí, pessoal, como de tradição no canal, tô indo pro trabalho agora, atravessando aqui a Ponte Luís para o Porto, e deixar um grande abraço pro Jefferson Silva e a Cleusa, sua esposa, lá de São José dos Campos. Um abraço também para Lenormand e a Niedja de Alagoas. Um beijo grande, Niedja. Pro Jorge Luiz, pro Luiz Osório, pro Marcos Gonçalves, que nos acompanha, pessoal do Instagram, Valéria Alves, Isabel Cristina, Rick Davi, Ricardo, Jonathan Paim, que acompanha a gente também, Josenildo e para Liliane Alves. Um grande beijo para vocês, muito obrigado por nos acompanhar. O calor está intenso em Portugal, se você está aqui, comente aí, está quente na sua cidade, onde você está morando, chegou em Portugal agora, está sentindo? Não é Brasil não, isso é Europa, o verão é intenso. Quente mesmo, pessoal. Aproveite, se refresca, beba muita água e vá à praia. Valeu, até o próximo vídeo. Obrigado.